Olá, eu sou a professora Marluce Lima, sou professora do IFMA Campus São João dos Patos e estarei com vocês agora na disciplina de Metodologia da Pesquisa. Vou compartilhar com vocês agora o nosso material para iniciarmos a aula de abertura. Bom, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa. É uma satisfação enorme estar com vocês nesse curso, né? Parabenizo a todos que conseguiram êxito, né? E estão agora iniciando o curso. O curso já tem alguns dias de duração, né? Alguns meses de duração, mas como é o meu primeiro contato com vocês, quero desejar as boas-vindas e desejar também que o nosso período juntos seja bastante produtivo, né? Que possamos trilhar uma trajetória aí bastante importante para o desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês, né? O trabalho que vocês irão desenvolver ao longo do curso e que irão apresentar no final do curso, tá? Bom, me apresentando melhor, eu sou professora de Biologia do IFMA Campus São João dos Patos, sou formada em Biologia pela Universidade Federal do Piauí, no campus Sinobilina Elvas, em Bom Jesus. Fiz também o mestrado no mesmo campus, o mestrado em fitotecnia, né, produção de plantas, e fiz o doutorado em biotecnologia dos recursos naturais pela Rede Nordeste de Biotecnologia, Renorbio, na UFP em Teresina. Atualmente, estou na função de chefe de departamento de pesquisa, pós-graduação e inovação no campus São João dos Patos. Estou na instituição, né, no IFMA, há aproximadamente 5 anos. Bom, e agora falando um pouquinho da disciplina, né? A disciplina Metodologia da Pesquisa, ela vem com o objetivo de estimular, né, todos os nossos alunos aqui da especialização a buscarem soluções, né, buscarem respostas às perguntas que surgem no nosso dia a dia. Eita, que objetivo ambicioso. Eu quero ajudar, nós queremos aqui com essa disciplina ajudar vocês a terem a motivação para encontrar essas soluções, né, no desenvolvimento, né, com o desenvolvimento de pesquisas científicas. Né, eu falei a vocês aqui no início que vocês terão que apresentar um trabalho de pesquisa no final do curso, e aí vocês podem me perguntar, né, está se perguntando, por que a gente está falando de um trabalho, né, de alguma coisa que vai ser apresentada só no final do curso, a gente já está falando agora no início desse curso. Bom, nós temos apenas 2 anos, né, de desenvolvimento aqui da pós-graduação, como qualquer outra pós-graduação. Então, é muito importante, muito saudável, né, que nós comecemos a entender o processo de pesquisa, comecemos a definir o nosso ideal de pesquisa aqui desde o início do curso, para que a gente tenha maior possibilidade de lograr êxito, né, nessa nossa pesquisa, na pesquisa científica que vai ser desenvolvida por vocês. Né? E aí a disciplina de metodologia da pesquisa, ela não tem a pretensão de ensiná-los a fazer pesquisa, mas a gente vai trazer aqui alguns pontos que são importantes a ser considerados, né, durante o desenvolvimento da pesquisa de vocês. Eu acredito que muitos de vocês já tenham, aliás, todos vocês já devem ter passado por uma disciplina de metodologia científica na graduação, né? Mas essa disciplina na graduação, como a gente tem um tempo maior para trabalhar, né? A gente trabalha muitos conceitos iniciais, fatos históricos, né? Do desenvolvimento de pesquisa, da ciência, tipos de conhecimento. Como aqui o tempo não é tão amplo, né? Nós vamos
tentar levar muito para o lado prático, né? A disciplina de metodologia da pesquisa. Né? E aí a gente vai mostrar para vocês, fazer vocês relembrarem, já que vocês já, com certeza, já tiveram contato, fazer vocês relembrarem quais são os procedimentos metodológicos que devem ser considerados, né, quando se desenvolve uma pesquisa científica, né? E aí, nesse sentido, né, quando a gente está, como a gente está falando aí no desenvolvimento de uma pesquisa, alguns conceitos são importantes ainda de serem colocados aqui nesse início, né? Por exemplo, a definição de método. Método é um termo grego, né, que é possível de ser traduzido de uma forma interpretativa como caminho através do qual se faz alguma coisa, né? E no nosso caso, como a nossa intenção é fazer, né, desenvolver uma pesquisa científica, o método aqui no nosso caso é o caminho através do qual se faz ciência, né? Se faz a pesquisa científica. Então, a gente deve denominar esse método para se fazer ciência como método científico, né? Método científico, então, é um conjunto de etapas, um conjunto de procedimentos que o pesquisador utiliza para alcançar ali os dados que vão comprovar ou que vão refutar a sua hipótese inicial. Como assim uma hipótese? Bom, vamos entender o conceito de hipótese, entendendo aqui as etapas do método científico. Nessa imagem que tem aqui ao lado, nós temos 6 etapas do método científico. Em alguns textos, vocês podem encontrar apenas 5 etapas do método científico, né? Mas é porque muitos autores mesclam, né? Juntam essas 2 primeiras etapas de observação e de questionamento, mas elas são realmente muito interligadas, né? Muito relacionadas. A primeira etapa do método científico, quando se começa uma pesquisa, a gente parte de uma observação, uma pesquisa científica. A gente parte de uma observação. Essa observação, ela é de qualquer fato do nosso cotidiano, qualquer fato do nosso dia a dia, né? Tudo que está ao nosso redor pode ser observado, né? E também dessa observação surge ali um questionamento, né? Por que determinada coisa acontece? Qual o fator que está influenciando, né, nesse fenômeno aqui que está acontecendo? Então, a gente observa algum fato e desse fato surge uma indagação, um questionamento. Para esse questionamento, com certeza a gente consegue elaborar uma possível resposta, né, para essa pergunta inicial. E essa possível resposta é o que a gente chama de hipótese, né? Então, observa-se um fato, desse fato surge um questionamento, e aí, para esse questionamento, nós elaboramos uma possível resposta, elaboramos uma hipótese. A hipótese, numa quarta etapa, ela vai ser, então, testada, né? Vai ser experimentada, certo? Então, aí acontecem os experimentos, os testes, né? E daí surgem resultados. Né? Esses resultados, esses dados que surgem, né, do teste de hipóteses, eles podem ser dados numéricos, né, a gente chama de quantitativo, vamos ver isso mais para frente, quantitativos ou mais subjetivos, né, a gente geralmente se refere a eles como dados qualitativos. Então, esses dados, eles surgem aí a partir da fase de experimentação. Esses dados eles precisam ser analisados, né? E para serem analisados, para ficar de uma forma mais fácil de visualizar, o pesquisador coloca esses dados, organiza eles em tabelas ou em gráficos, né? Pode ou não passar por um programa estatístico para verificar a relação entre esses dados, enfim. E aí, então, a gente está na quinta etapa, a etapa de análise dos resultados. Após a análise, a gente consegue identificar, né, perceber se aquela hipótese inicial que foi colocada, ela é uma hipótese
verdadeira ou é uma hipótese falsa? É uma hipótese que é aceita, ela realmente, né, responde à pergunta inicial ou não? A hipótese é comprovada ou ela é refutada, negada, né? E aí a gente tem uma conclusão de todo o processo. Quando a hipótese ela é negada, possivelmente a gente consegue fazer, né, produzir. Isso vai gerar, né, possivelmente, uma nova pesquisa científica. Bom, então já entendemos o que é o método científico e entendemos que ele é um processo, é um conjunto de etapas que podem ser utilizadas aí no desenvolvimento de uma pesquisa científica. Podem ser utilizadas, não, elas são utilizadas no desenvolvimento de uma pesquisa científica. E é isso que diferencia a pesquisa, de um modo geral, de pesquisa científica, né? Aqui nós estamos tratando de pesquisa científica. Qual é a diferença? Pesquisa é quando eu quero só apenas buscar alguma informação. Por exemplo, eu quero saber ali como é que é a dosagem de uma medicação. Vou pesquisar, quero uma bula de uma medicação que eu não tenho aqui. Vou lá na internet e busco essa bula, né? Então, ali eu estou fazendo uma pesquisa. Mas eu não estou utilizando nenhuma daquelas etapas do método científico. Então, é apenas uma pesquisa geral, né, de modo geral. Pesquisa científica é aquela que utiliza o método científico, né? E aí, eu trouxe aqui alguns conceitos, né? Uns conceitos que são bem tradicionais, né? Os autores renomados aqui no nosso meio de metodologia científica, e esses autores eles trazem aqui um conceito bastante fácil de ser entendido de pesquisa científica. Minayo 93 coloca aqui: pesquisa é uma atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. Olha o que eu tinha colocado antes. É a indagação, né? É um questionamento que acontece ali, e aí esse questionamento no final vai gerar uma descoberta, né? Vai gerar um conhecimento ali sobre a realidade em que está inserido o pesquisador e o objeto de estudo. Ele coloca ainda no seu texto que é um processo intrinsecamente inacabado e permanente, ou seja, sempre uma pesquisa ela vai dar origem a uma nova pesquisa. Aqueles resultados eles não são acabados, eles não param por ali, né? Então, processo de pesquisa científica, processo de construção do conhecimento através da pesquisa científica, ele se dá de forma constante, permanente, né? Novos conhecimentos podem surgir. Um outro conceito que eu trouxe aqui é o de Demo, Pedro Demo 96. Insere a pesquisa como uma atividade cotidiana, né? Como eu disse, a qualquer momento do nosso dia a dia nós podemos estar fazendo pesquisa científica. E aí a gente pode utilizar o método científico mesmo de uma forma não intencional, né? No nosso dia a dia a gente está lá e percebe um problema e aí a gente quer solucionar aquele problema, né? E aí cria uma hipótese, né? Uma possível resposta para aquele problema, para aquela pergunta, depois vai testar, né? Então a gente utiliza o método científico, as etapas do método científico também no nosso dia a dia, mesmo de forma inconsciente. Então, é uma atividade cotidiana a pesquisa científica, né? E aí é um questionamento sistemático, crítico e criativo que resulta numa intervenção competente da realidade. É sistemático porque nós temos ali as etapas a serem seguidas, né? E necessita de criticidade, né? Necessita de criatividade do pesquisador para identificar ali se a metodologia é adequada, se precisa ser alterada, né? E no final desse processo, a gente tem ali respostas para um questionamento inicial, e essas respostas podem ser utilizadas no processo de tomada de decisão, né? Então, é uma intervenção de forma competente na realidade em que estamos inseridos. E aí, resumindo, então, o conceito de pesquisa científica seria um processo formal e sistemático
de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa científica é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Bom, passada essa fase inicial de conceituação, vou apresentar para vocês agora o nosso plano de ensino. Nós temos aqui 3 unidades, aqui no nosso plano de 3 grandes assuntos, conteúdos para serem vistos, né? Análise da teoria e metodologia, que é o que a gente viu hoje, né? São só os conceitos básicos. Estrutura lógica da monografia e também os elementos para elaboração do projeto de pesquisa. O objetivo da nossa disciplina é estimular, né, nos nossos alunos a busca por respostas aos seus questionamentos. Então, utilizar nesse processo de busca de respostas aos questionamentos, metodologia sistematizada, procedimentos metodológicos que são próprios do método científico, né? Seguindo as normas acadêmicas que estão vigentes, e aí, então, encontrar soluções, no nosso caso, enfaticamente soluções tecnológicas, né? Como o nosso curso é de tecnologias aplicadas à educação e à educação à distância, então, o ideal é que encontremos aqui, nessa disciplina, as ferramentas para que vocês proponham soluções tecnológicas no âmbito educacional. E aí, seguindo o plano de ensino, nós temos aqui as 3 unidades. A primeira unidade aqui apresenta na tela, com os seus conteúdos, definição de método, do método científico, de pesquisa, né? Foi o que a gente viu hoje. Para essa nossa primeira conversa, a gente tem uma atividade avaliativa, que é o fórum, né, que está lá na plataforma para ser respondido, né? Vocês podem comentar, né, de acordo com o que está pedindo no enunciado. E aí, aqui no plano, a gente tem as bibliografias, né? E as páginas que vão ajudar vocês a responderem aí a atividade avaliativa, né? Também essas aulas são disponibilizadas na plataforma em PDF. Unidade 2, da mesma forma, aqui a gente tem os objetivos da unidade, os conteúdos, né? A gente vai estudar os tipos de pesquisa científica, tipos de fonte de dados, né? Os instrumentos de pesquisa, e aí vamos ter também uma atividade avaliativa da unidade 2, que vai ser uma atividade de envio único, arquivo de envio único. Também vai estar lá disponível enunciadozinho na plataforma. E na unidade 3, a gente vai ver lá, né, concluir ali com os elementos para elaboração do projeto de pesquisa, né? E, a gente vai ver rapidamente ali como é que se dá o planejamento de uma pesquisa, tá? Também tem uma atividade aqui, aí para essa terceira unidade, e essa atividade é o seminário. Aí está seminário presencial, né? Porque o tutor vai acompanhar a apresentação desse seminário, certo? E aí essa vai ser a terceira atividade avaliativa da nossa disciplina. Seguindo no plano de ensino, nós temos a previsão de avaliação de reposição e avaliação final. A de reposição é assim: se você não conseguir responder ao fórum, ou não conseguir enviar a atividade de envio único, ou não conseguir apresentar o seminário, então você tem direito a fazer uma avaliação de reposição. Essa vai ser a avaliação, né? A atividade ali num formato mais de prova, né? E aí, caso você faça as 3, né, e não consiga ali atingir a nota, aí você vai ter direito a fazer uma avaliação final da disciplina, né? Essas são as referências, algumas delas estão disponíveis na plataforma, né? E assim, a gente encerra aqui a nossa videoaula de abertura, certo? Como eu disse no início, eu espero que a gente consiga ter uma boa relação para trilhar uma trajetória importante aí para o desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês, que seja produtivo, né? Que seja produtiva essa disciplina aqui de metodologia da pesquisa. Um abraço a todos.